aleatoriamente e abro em Isaías capítulo 46. Antes do primeiro versículo está escrito: a queda dos ídolos de Babilônia. Antes do primeiro versículo do capítulo 47 está escrito: a queda da Babilônia. Abro de novo esporadicamente e vou lá para Mateus, capítulo 18. Antes do primeiro versículo está escrito: o maior do reino dos céus. Aí vem escrito embaixo: Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. E Lucas, capítulo 9, versículo 46 a 48. Isso que eu estou lendo para os irmãos não é Bíblia. Isso foi inserido depois, tal como os capítulos, tal como os versículos, para facilitar a compreensão. O editor dessa Bíblia que estou lendo é a Bíblia da Igreja, a Escriturais, São Paulo, SP Brasil. Essa é a versão Almeida Corrigida 97, com as palavras de Jesus em vermelho. Copyright, Escriturais, Publicações Limitada. Quem fez essa tradução acrescentou subtítulos à palavra. E por isso que você vai observar na sua Bíblia, para todo lado tem, mas os subtítulos serão sempre em negrito e em itálico, diferente. Só que a gente não ensina isso no dia a dia. A gente lê como sendo a palavra de Deus. Isso aqui não foi colocado em 1228 ou em 1550, não. Isso foi colocado agora pelo editor deste livro aqui. A Juerp, quando começou a publicar a Bíblia, o editor da Bíblia colocou lá subtítulos que, na opinião dele, facilitavam a compreensão. Eu digo isso, meus irmãos, porque às vezes cometemos alguns equívocos. Esses subtítulos, esses textos que são para nos auxiliar na compreensão, e hoje em dia, esta aqui tem as palavras de Jesus em vermelho. Mas você acha por aí afora a Bíblia Shedd, que são as Bíblias com os comentários do Russell Shedd. A Bíblia Malafaia, que é a Bíblia, não sei o nome dela, mas também não quer saber, para não fazer propaganda para outra agora, que tem os comentários do Malafaia. A Bíblia do Caio Fábio, eu uso para minha pesquisa com muita frequência a Scofield. Eu gosto dos comentários do Scofield. Ele é meio exagerado em algumas questões, mas eu gosto dos comentários dele. Então, dentro da Bíblia. E por aí afora tem um montão de versões com comentários que não fazem parte da Bíblia Sagrada. Estou dizendo, irmãos, porque se fossem queimados todas as Bíblias da terra, sobrasse apenas este exemplar, a posteridade iria dizer que Jesus falou em vermelho. Ou que quem escreveu em vermelho. E não é assim que foi criada a Bíblia. A Bíblia foi criada de maneira organizada. Irmãos profetas escreveram cartas para orientar a igreja no que deveriam fazer. E dou um exemplo. Antes de ler o texto, o pastor orientou como que deve ser o relacionamento com a nova igreja daqui para frente. Se isso tivesse sido escrito, entraria nos anais da igreja como registro oficial. A igreja desaparece e sobra apenas aquele escrito. A partir daí, a orientação para as igrejas será: quando uma igreja for emancipada, passar-se-á 6 meses sem que ninguém vá ajudar ou apoiar aquela igreja. E aquilo começa a estabelecer como lei, se só sobrar aquele escrito. É disso que eu estou falando. Os apóstolos, os profetas escreveram cartas orientando as igrejas. E em vários momentos eles dizem: irmãos, isso é o que eu penso. Deus não me falou nada, mas isso é o que eu penso. Falo de mim mesmo, como diz o apóstolo Paulo em várias vezes. E então ele dá um conselho.
A Bíblia, então, ela é formada por cartas de admoestação, de orientação, de conselhos. Essas cartas, quando elas foram anexadas uma à outra, formaram, então, a Bíblia. E o tempo se passou, e em 1228 foram inseridos os capítulos, e em 1550 foram inseridos os versículos, e em 1900 e alguma coisa foram inseridos os subtítulos, e em 1980, 85, daí para frente, que começou a surgir os comentaristas dentro da Bíblia. E hoje a Bíblia ela é recheada de coisas que não estavam quando ela foi escrita. Não é pecado isso. Não é errado isso. Mas precisamos tomar cuidado demais para não ler os comentários do Caio Fábio ao lado do versículo como se aquela fosse a orientação de Deus para o autor. Porque você vai pegar a Bíblia pentecostal e vai ler e vai perceber a orientação doutrinária pentecostal. Você vai pegar a Bíblia do Russell Shedd e vai ler o versículo de explicação e vai ser uma orientação um pouco mais próxima da orientação batista. E assim por diante. Hoje nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Não podemos ler a Bíblia de maneira literal apenas, como se tudo que estivesse escrito fosse voz de Deus para escutar e obedecermos cegamente. Se assim fosse, se estivéssemos usando a Bíblia pentecostal, todos nós viraríamos neopentecostais. Se estivéssemos usando a Bíblia do Caio Fábio, todos nós seguiríamos a orientação do Caio Fábio. Se estivéssemos lendo a Bíblia presbiteriana, seguiríamos então a orientação do presbiterianismo. Então olhe para a palavra naquilo que foi escrito pelo profeta. Há na nossa Bíblia, eu já disse isso num estudo de quarta-feira, a respeito dos subtítulos. Quando a Bíblia fala a respeito do repúdio, de um marido que repudiava a sua mulher e a escorraçava de casa, sem direito a nada, nem direito de voltar ao pai, era quase que uma maldição completa. O editor da Bíblia, há uns 40 anos atrás, entendeu que estava falando de divórcio. Então ele colocou questões acerca do divórcio. Está lá. E aí veio o texto do repúdio. Você lê, e quando você lê, você já lê imaginando casamento e divórcio. E eu pergunto aos irmãos, expulsar a mulher de casa, escorraçá-la com a roupa do corpo e às vezes até sem a roupa do corpo, sem direito aos filhos, sem direito a poder voltar para a casa do pai porque ela não era mais solteira, não era divorciada, expulsa, condenada a viver de esmolas, e mesmo assim eram poucas, porque ninguém gostava de ajudar a mulher do outro. Jesus então fala, não, se você expulsou a mulher de casa, se você acabou com a vida dela, dá pelo menos a carta de repúdio, para ela poder voltar para a casa do pai. Volta humilhada, volta sem nada, mas pelo menos ela tem para onde voltar. Porque o pai não pode receber a mulher do outro em casa, a menos que ela tenha a carta de repúdio. Eu pergunto aos irmãos, isso é divórcio? É o divórcio que nós conhecemos? Que hoje, se aprovada a lei, se até pela internet você pode se divorciar? E que a mulher sai com os direitos todos resguardados? Direito de cuidar dos filhos, direito à aposentadoria do marido, direito à pensão do marido, tudo protegido por lei, direito a se casar de novo. Isso é divórcio. Aquilo é repúdio. Dizer questões acerca do divórcio nos leva a entender a Bíblia como se tudo fosse igual é hoje, e não é. Então, irmãos, quando estivermos lendo a palavra, leiamos a palavra, compreendendo que algumas explicações escritas na Bíblia não representam necessariamente a orientação de Deus.
Hoje nós temos visto homens castigando suas esposas